Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo aqui da série de entrevistas e hoje eu estou um papo com a Bárbara Neves, que é uma trilheira da jornada de organização, apaixonada, como ela mesma diz, pela ciência da vida, e ela é uma terapeuta Ayurveda, formada pela ABRA, que é a Associação Brasileira de Ayurveda, e a AVP, que é a Araya Vaidya Pharmacy, Índia. Depois ela vai me corrigir isso aqui que eu falei. Mestranda também, né, em Ciência, Tecnologia Farmacêutica pela Universidade do Rio de Janeiro, com estudos focados em Ayurveda e qualidade de vida. É um prazer ter você aqui, Bárbara. Bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo, viu? Ai, obrigada, Gabi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir, né, de alguma forma, né, com o pessoal aí da jornada. Vamos lá, eu tenho várias perguntas para você, porque a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que é, né, a Ayurveda e essa priorização, essa conexão com o que é essencial, que a gente conversa pra caramba. E eu conheci a Bárbara no laboratório de produtividade, porque lá no início do laboratório eu estava lendo esse livro aqui, lembra, Bárbara? Lembro. Mude seus horários, mude sua vida. E aí eu comentei sobre esse livro e eu lembro de você falando, nossa, quero super saber da sua visão e tal, tem muito a ver com a jornada, tem muito a ver com as rotinas e tudo. E, gente, o livro cheio de anotações, porque de fato tem muita coisa a ver com a caminhada e tudo mais. E aí foi quando eu me conectei com a Bárbara, né? Comecei a acompanhar um pouquinho mais esse trabalho dela sobre rotinas saudáveis, enfim. Mas o seu trabalho não começou na Ayurveda, né, Bárbara? Começou, na verdade, na farmácia. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você chegou nesse lugar? O que foi essa experiência para você? A farmácia surgiu aqui na minha vida, acho que pelo fato de eu ser muito curiosa, sabe? Eu sempre tive vontade de entender o que estava por trás das coisas, como as coisas funcionavam. Sempre tive aquele pezinho assim no transformar. Então, eu lembro na infância de ter aquele joguinho que muda a cor, né? Um mini laboratório de química e eu adorava isso. No colégio, eu sempre tive muito mais afinidade por química, biologia, matemática do que por história, geografia e tudo. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me localizar, digamos assim, né? Esse não é o meu forte. Então, e quando eu entendi o que era farmácia, eu falei, é isso, porque eu gosto de laboratório, então eu me via como uma farmacêutica de jaleco, né? Farmacêutica de bancada, digamos assim, né? Trabalhando e tudo com a farmácia. E por muito tempo foi dessa forma, né? A faculdade me trouxe aquele universo da química, muito laboratório. Eu cheguei a fazer iniciação científica na Fiocruz para a produção de vacina. Fiquei 2 anos lá nesse processo, só que a vida vai te levando, às vezes, para caminhos, né, um pouquinho diferentes. E no final da faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa área corporativa, onde eu atuava com suprimentos para uma rede de mais de 30 hospitais. Então, era a área de saúde, mas uma área de saúde completamente diferente da área de saúde que eu estava acostumada. E acabou que por lá eu fiquei durante 11 anos. Então, eu era farmacêutica trabalhando na área de saúde, mas dentro de um mundo bem corporativo, assim, sabe? Uhum. E com tudo que vem nesse mundo corporativo, né? Que tem a pressão daquele ambiente, que não é muitas vezes saudável, né? Não, nem um pouco. Foi até essa questão da rotina, né, que o mundo corporativo muitas vezes exige, que começou a me despertar a vontade de fazer outra coisa, porque chegou um determinado momento que eu estava vendo que o que era essencial para a minha vida, né, que era a minha saúde, era a primeira coisa que eu deixava de lado quando a coisa apertava, né? Então, o meu sono estava, né, sendo deixado de lado, a minha alimentação muitas vezes não era ideal, não era nem da forma ideal, por diversas vezes eu comi na frente do computador, né? Preciso contar, isso era uma realidade. E então eu comecei a sentir que eu precisava fazer um ajuste, que no primeiro momento você não percebe o que é, né? Você não entende que você quer uma transição ou coisa do tipo, mas você começa a perceber que tem algo estranho está acontecendo, né? Deixa eu tentar entender o que é, preciso observar para entender o que está acontecendo por aqui.
Uhum. E você, né, com esse perfil de observadora, começou a É. entrar nesses lugares. Legal. E como é que foi que a Ayurveda entrou na sua vida mesmo? De como que você chegou nesse lugar? E, né, conta um pouquinho pra gente, assim, educativo, o que que é a Ayurveda? Uhum. Bom, a Ayurveda, ela, na tradução literal, é ciência da vida, né? É uma medicina tradicional que vem da Índia. E eu gosto, assim, de forma muito livre, de traduzir a Ayurveda em 3 palavras, que é a observação, a experimentação e a transformação. Porque é uma racionalidade médica que é totalmente voltada para a manutenção da saúde. Totalmente, eu digo assim, é o foco, né? O foco, o objetivo dessa ciência é a longevidade de qualidade. Claro que tem, né, tratamentos e procedimentos com intervenções tanto medicamentosas quanto procedimentais, mas o objetivo é que você não adoeça, né? Então, é uma ciência que te convida a se observar, a experimentar situações diferentes e, a partir daí, chegar naquela transformação que você deseja para a sua vida. E de forma ampla, não só na questão do sono, da alimentação, mas como ser, né? Como ser humano. Então, o Ayurveda é isso, né? E como que apareceu, como que ela chegou na minha vida? Quando eu estava nesse momento de que tem alguma coisa estranha acontecendo, eu comecei a perceber que a minha rotina não estava adequada. E aí comecei a buscar coisas assim, eu acho que as primeiras coisas que todo mundo faz, né? Ah, eu tô acima do peso, eu vou buscar uma academia, eu vou numa nutricionista, eu vou começar a fazer coisas voltadas para o corpo físico. E aí, nesse caminho, como eu sempre fui muito curiosa, eu comecei a fazer pesquisa. Eu vi uma coisa, a dieta tal. Aí eu pesquisava sobre a dieta tal. E na época eu tinha uma nutricionista que me acompanhava e que ela era uma pessoa que me dava suporte e ela percebia essa minha curiosidade. E até chegou num momento, apesar dela não seguir a linha do Ayurveda, ela falou para mim: você conhece a Ayurveda? Porque né, a gente conversava bastante sobre saúde de uma forma ampla. E aí, num determinado momento, eu li alguma coisa fazendo pesquisa na internet e pensei: eu acho que eu gosto desse negócio aqui. Como eu estava nessa vibe, vou me cuidar, eu falei: eu vou procurar um médico que tenha esse olhar do Ayurveda, porque eu queria achar um clínico que me visse bem, sabe? Que conhecesse a Bárbara bem, para se um dia eu precisasse de algum socorro, ele já tivesse familiarizado comigo. E aí peguei, tipo, Google mesmo, e coloquei, né, médico Ayurveda, achei um muito próximo da minha casa, falei, é esse mesmo. Liguei, agendei, chegou na consulta, foi uma consulta bem diferente do que eu estava acostumada como consulta médica, e lá num bate-papo, no final, ele falou, você já pensou em ser terapeuta de Ayurveda? Oi? Tem isso? Eu nem sabia o que era, né? E nesse momento eu estava na sede da ABRA, que é a Associação Brasileira de Ayurveda, e eu não sabia. Coisas que o universo vai te mostrando, te trazendo, né? Impressionante. É muito, muito impressionante. Aí ele falou assim: vou te dar umas coisas para você ler. Se você se interessar, você volta aqui e tal. Eu saí dali com alguns papéis, umas indicações de livro, de artigo. Aí eu comecei a ler e falei: nossa, é isso, sabe? Mas só que a minha ideia não era fazer uma transição, não era virar terapeuta, era aprender o Ayurveda para me cuidar, né? Para continuar aquele movimento de deixa eu cuidar de mim. Só que aí, quando eu comecei o curso de terapeuta, começou aquele coração a acelerar, aquela, nossa, eu gosto realmente disso, isso eu gostaria de fazer, eu faço por prazer, eu passava o final de semana estudando, né? Então era realmente alguma coisa que eu estava fazendo por prazer. E ali foi que o Ayurveda surgiu na minha vida e está fazendo isso tudo que vem fazendo hoje, né? Você vê, né? Como às vezes a gente passa dessas experiências mesmo pessoais e através dessas experiências a gente vai entendendo assim, nossa, isso aqui tem muito a ver comigo, quero levar, ficar mais envolvida ainda, né? Quantas e quantas histórias de transição não acontecem desse jeito, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que deve ser uma dúvida recorrente mesmo, quando a gente fala, escuta, né, sobre Ayurveda e tal, já vem a ideia lá dos doshas, né, do Pata, Vata, Pitta, né, então, É. mas é,
imediato que a gente escuta falar. Eu, quando li o livro, percebi muitas coisas também. O próprio doutor aqui, ele fala que no celular dele, ele tinha foto da língua dos pacientes, tinha foto de outras coisas do paciente, né, no celular dele, enfim. Então, é uma análise diferente mesmo, que não é só daquela coisa de fazer um exame de sangue e tal. E muito das coisas que a gente vê de outras medicinas, né, fora da nossa cultura aqui ocidental, do que chega aqui para a gente, tudo que as pessoas têm essa resistência, né? Isso não é medicina, não é ciência, esse olhar mais integrativo e tal. Enfim, como é que você enxerga isso? Qual que é a sua opinião a respeito? Isso acontece um pouco, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer como uma ciência ou como uma medicina só porque é diferente do que a gente está acostumado, né? Só que é uma ciência e já está aí há 5.000 anos. Então, a gente não pode negar, né, a potência e a força que isso tem, principalmente na questão da observação, porque já existe há 5.000 anos e vamos dizer assim, os caras são bons, né, em entender como o corpo humano funciona sem exames laboratoriais, né, que é o que a gente tem muito hoje. Por quê? Porque o ser humano não mudou tanto em termos de fisiologia de 5.000 anos para cá. 5.000 anos na história da humanidade é nada, né? Então, o Ayurveda é muito forte nisso e gera uma certa estranheza, eu acho, para as pessoas não ser tão voltado para uma questão do exame, né? Tem o exame clínico, né? Tem o olhar à língua, tem a observação do próprio indivíduo, né? É um estímulo para que a pessoa se conheça, porque o olhar da medicina integrativa é você colocar o indivíduo no centro do seu cuidado, né? E o olhar é voltado para o indivíduo e não para a doença, que é um pouco contrário, infelizmente, do que a gente costuma ver, apesar de que tem um movimento da medicina contemporânea, né? Que é o que a gente reconhece aqui como medicina no nosso país, de já ter esse olhar mais integral, né? Tem uma vertente da medicina já bem preocupada com isso, só que eu acho que o que aqui no Brasil, como que o Ayurveda pode contribuir é unindo forças, porque existe também um pouco dessa coisa das pessoas, ou eu sigo o Ayurveda ou qualquer outra prática médica, né? Ou a medicina tradicional chinesa, ou eu sigo o que a medicina contemporânea sugere. Mas, na verdade, o sucesso de um tratamento é a união disso tudo, né? É você pegar o que cada uma tem de melhor. Então, hoje, graças a Deus, né, se a gente sofre um acidente de carro, a gente tem os antibióticos, a gente tem os médicos no pronto-socorro que são ótimos em cirurgia, a gente já tem cirurgia robótica. Então, se você sofrer um acidente desse tipo, você não vai procurar o Ayurveda, né? Mas o que vai, quando você pega, né, e olha a parte de prevenção e de promoção da saúde, eles têm muito a contribuir com a nossa prática médica. Então, acho que o sucesso da saúde e para as pessoas, né, conseguirem olhar de uma forma diferente para essas medicinas tradicionais é a junção e trazer como prática integrativa e complementar, porque é assim que o Ayurveda é reconhecido dentro do nosso sistema de saúde. Inclusive, é uma das práticas que está prevista, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Então, acho que a gente pode, né, olhar assim, dessa forma, né, de unir forças e não serem coisas ou uma ou outra, né, que eu acho que é por isso que muitas vezes dá esse choque, né, porque a pessoa acha que ela precisa abrir mão de uma para ter a outra, quando na verdade não é. Não é, né? É uma integração. Olha aí, o SUS maravilhoso. Mentira. É. Uma coisa legal que você falou aí, que me chamou a atenção, foi exatamente esse lugar da observação, né? Que, claro, a gente usa aí dos antibióticos, exames laboratoriais, que são necessários, são incríveis, né? E trazem muitas possibilidades, os diagnósticos, né? Facilitados por conta disso e tudo. Mas esse processo de observação e de olhar, né? Olhar como é que como é que você reage à sua digestão, como é que você reage a resposta aos alimentos, ao seu sono, ao corpo se movimentando. Tudo isso toma tempo, né, Lara? Então, é uma construção, né? E
eu imagino que nessas suas andanças e quando você começou a estudar até então, você venha observando mesmo esses lugares de tempos das coisas, os tempos da rotina. Eu queria que você contasse um pouquinho, desde aí da sua experiência lá na Índia, né? Que você foi para a Índia, imagino que você tenha visto e aprendido muita coisa lá. Essa questão do tempo, da observação, ficou mais fortalecida? Como é que foi essa sua experiência? Ai, assim, começando pela Índia, né? Eu fui para lá para fazer uma imersão, né? De um mês num hospital escola. E aí a gente pensa no hospital muito com aquele prédio, né? Fechado e tudo que é o que a gente tem aqui. Lá era bem diferente. Era dentro de uma reserva de elefantes. Então era muita mata. Era como se você estivesse numa casa, assim, né? Com vários quartos, vários cômodos. E lá foi uma experiência incrível, não só pelo conhecimento teórico passado, né, do que eu fui buscar, mas foi uma experiência, eu acho que de vida, porque ali eu aprendi a olhar a essa questão do observar e entender que a gente precisa respeitar principalmente as diferenças, né? Era uma cultura completamente diferente de tudo que eu já tinha acessado. Então, ali me ensinou a respeitar o tempo do outro, me ensinou a respeitar as diferenças, sejam elas culturais ou qualquer outras que possam existir na relação humana, e a forma, né, como eles olham para a vida. Né? Lá eles falam muito que o Ayurveda, né, é sinônimo de felicidade, né? Que saúde é sinônimo de felicidade. E realmente, porque se você não, seja em qual área for da sua vida, se tiver faltando alguma coisa, você não atinge a felicidade. E se você não atinge a felicidade, você não está saudável. Né? Então, foram essas coisas que foram despertando em mim, e também com relação à questão do tempo, né? De você respeitar o próprio tempo, porque a gente tende a se comparar com as outras pessoas, né? Ah, poxa, mas fulano consegue fazer isso e eu não consigo fazer. E aí entra num lugar de culpa que muitas vezes só dificulta, talvez até todas as vezes isso só dificulte o seu próprio processo, né? Então, também esse olhar que você é um ser único, que ninguém tem as mesmas características que você, que ninguém está inserido na mesma realidade. Quando eu digo na mesma realidade, ninguém tem as mesmas relações sociais que você, as mesmas questões de trabalho. Por mais que sejam pessoas que morem dentro da mesma casa, né? Elas são pessoas diferentes. Então, a gente precisa respeitar o nosso tempo e o tempo do outro, né? Quando eu comecei a estudar Ayurveda, bem no comecinho, eu queria implementar tudo de uma vez só, sabe? Tudo que eu aprendi, eu queria meio que virar outra Bárbara da noite para o dia. E aí, isso me levou a um certo sofrimento. Ai, poxa, eu não consigo. Ai, eu sou incapaz. Ai, eu não sou tão boa nisso e tal. Depois, quando eu comecei, né, a ter essa visão de calma, as coisas, você tem que ir construindo, você tem que ir, né, caminhando. Não, a gente não se transforma num maratonista da noite para o dia, né? Você começa caminhando, depois você vai dando passos mais largos e tudo. E na saúde também é assim, né? É uma construção. Você está num estágio e aí você começa aos pouquinhos. Onde é possível para mim hoje? O que eu posso fazer para amanhã eu me tornar uma pessoa 1% melhor do que eu estava ontem? E assim a gente vai fazendo uma construção, né? Então, essa questão da Índia, ela me ensinou muito isso. Você é uma pessoa única, você não tem que se comparar. A sua felicidade é diferente da felicidade da outra pessoa. E se você quer ter saúde, você tem que prezar pela sua felicidade, se olhando como um ser integral, como corpo, como mente e como espírito, né? E aí espírito é longe de religião, né? Não tem nada a ver com religiosidade, né? É simplesmente a espiritualidade, é se ver como parte do todo, entender que toda ação que eu faço vai influenciar o outro e tudo que vem do outro também vai me influenciar e que eu tenho que buscar meu estado de equilíbrio aí nesse meio do caminho, né? Então, acho que foi aí que deu a questão do o tempo, né? Respeite o seu tempo. Nossa, é muito... você falando
fica me passando pela cabeça muito essa relação mesmo, porque a gente, enfim, vivemos uma sociedade completamente acelerada, a busca da produtividade a qualquer coisa, até no lazer a gente tem que ser produtivo, porque maratonei a série, olha isso, né? Ser produtivo até isso. Então, assim, existe uma velocidade, né? Existe uma pressa, e a gente agora está passando por um momento, né, de pandemia, estamos aí há um ano nesse cenário de pandemia, onde as pessoas querem muitas vezes essa solução rápida, né, Bárbara? De falar, o que eu tomo para ter mais imunidade? O que eu tomo para ter mais saúde? O que você está falando, na verdade, através dessa visão da Ayurveda, não é para tomar uma coisa, não tem essa tempo, né, para isso acontecer. É isso aí, a imunidade ela é construída, ela não é comprada, né? Então, essa coisa da pílula mágica, o shot da imunidade, o shot matinal com 1000 coisas, não adianta, sabe? O que adianta é a gente pensar na longevidade, né? A gente às vezes faz coisas hoje e a gente não vai ver o resultado tão imediato como a gente gostaria, afinal nós somos uma sociedade bem imediatista, né? Mas é construindo algo para o futuro. Então, imunidade é isso, sabe? Saúde é isso, é você aos pouquinhos e entendendo como você pode melhorar, e aí olhando com esse olhar bem integral de corpo, de mente, não é fazer sacrifícios da noite para o dia com o corpo para você sofrer mentalmente, é ir ganhando espaço, você vai ganhando espaço com você mesmo, né? E se responsabilizar pela nossa saúde, né? Porque quando a gente pede, né? Qual é a pílula que eu posso tomar para a minha imunidade? Você está entregando a responsabilidade para o outro, para o terceiro, né? E, na verdade, saúde, imunidade é você, né? É você construir aquilo, porque ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Às vezes a gente tapa o olho, não quer ver determinadas coisas, prefere fingir, né? Que, opa, não estou vendo isso acontecer, não. Mas ninguém conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Então, imunidade comprada não existe, só construída realmente, assim, no dia a dia. Nossa, total isso. A relação, assim, com os hábitos, com a rotina, com essa melhoria contínua. Eu e Bárbara somos aqui fãs do James Clear, né? Muito! Melhora a cada dia, porque é isso mesmo. Eu lembro você comentando em algum momento comigo, de falar, às vezes a gente faz a atividade física, mas no momento que chega no suor é porque o corpo já está dando aquele alerta ali, que ele está no seu estado de capacidade máxima daquilo. Então, só que a gente só vai notando isso à medida que vai colocando essas coisas na prática, né? Exatamente. Exatamente. Tem muita resistência com isso, Bárbara, da rotina, de botar. O que você recomenda, assim, porque botar uma rotina na prática, a gente vê muito isso na jornada de organização, né? Construir novos hábitos, significa a gente quebrar uma série de coisas e de velhos hábitos, de comportamentos e tal. Como é que você enxerga isso? Como é que é a visão da Ayurveda em cima dessa questão? Bom, a rotina, né, para o Ayurveda é literalmente você cuidar do que é essencial para a sua vida, né? A gente costuma trazer isso com 4 pilares, né? Cuidar da sua alimentação, do movimento do seu corpo, do relaxamento mental, né? Então, assim, é trazer coisas simples para o dia a dia, né? Então, assim, com relação à alimentação, come o que a natureza te oferece, né? É diminuir o pacote do supermercado, né? É tentar prestar um pouquinho atenção na sazonalidade dos alimentos, entender o que está disponível. Com relação ao sono, não deixar o celular cair no rosto, sabe? De noite, na hora de dormir, é desconectar um pouquinho mais cedo, né? Com relação ao movimento do corpo, é aquele negócio, não precisa ser algo, né, de outro mundo, de morrer, de suar, passar horas na academia,
para a manutenção da saúde, 50% da capacidade do seu corpo já é o suficiente. E aí foi o que você falou, né? O suor, principalmente o suor na região da cabeça, já te mostra, opa, cheguei no meu 50%, tá tudo bem, já tá bom, né? Esse processo. E agora, num momento tão difícil que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, tá todo mundo muito estressado, né? É impossível ter alguém que não esteja sofrendo o efeito, o impacto disso tudo que está acontecendo. Então, é tentar separar um minutinho que seja do seu dia, né, para se olhar, para olhar para dentro, para entender o que está acontecendo com o seu corpo e se ouvir um pouquinho, né? As rotinas previstas pelo Ayurveda são rotinas em que você se coloca no centro do seu cuidado, que você passa a se observar e consegue entender e compreender o que o seu corpo precisa. Então, você está com fome? Você come. Se você não está com fome, você não come, né? Você está com vontade de urinar? Você precisa ir ao banheiro, né? Porque parece bobo falar isso, mas todo mundo, eu já fiz isso pelo menos muitas vezes. Eu estou numa reunião, eu não posso largar em reunião, não posso pedir para sair para ir ao banheiro, porque vai ficar feio. Gente, é necessidade fisiológica, né? É observar o corpo. Você está indo ao banheiro todos os dias, né? Porque se você come todos os dias, é natural do corpo que você faça o processo de limpeza, e esse processo de limpeza acontece durante a noite, basicamente. Então aí já tem uma conexão, né, da alimentação com o sono, porque se você não dorme direito, você não faz a reparação que você deveria no corpo, e aquilo que você comeu também não anda, digamos assim, né, a grosso modo, e o negócio fica ali, tipo, você não vai ao banheiro, e aí você acorda com letargia no dia seguinte, você não consegue se movimentar, e aí você vai ficando estressado, você vai ficando ansioso, e vira uma bola de neve, né? Então, rotina, do ponto de vista da Ayurveda, para um pouquinho, olha para você, e entende o que o seu corpo precisa, porque ele vai te dizer. Então, é bem por aí. Não, o corpo a partir do momento que a gente começa a observar, vai até dando os nossos próprios tempos das coisas, respeitando, né? Eu acho que cada vez mais vai me surgindo essas ideias de conexão mesmo com a natureza. Nós, mulheres, temos muito isso, né? Com o período menstrual e aquele momento que a gente quer só mais ficar quietinha, que o corpo responde de alguma forma. A nossa relação com a lua, com o sol e com tudo vai olhando. Mas você falou aí desses lugares tão importantes, né? O sono, a alimentação, o movimento do corpo, que não precisa ser 2 horas no box de CrossFit todos os dias. Não mesmo. Não precisa, tá tudo bem se você for, não precisa, tá tudo bem também. Mas esse negócio do relaxamento, isso daí me chama a atenção, porque quando a gente fala dos hábitos, né, que as pessoas falam, quero ter uma vida mais saudável, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, a gente já sabe, não é todo mundo que põe no fluxo de alguma forma. Mas a questão do relaxamento tem me chamado cada vez mais atenção, porque muitas vezes as pessoas estão ali na ansiedade, uma pílula. Estão com falta uma pílula, uma dor de cabeça, uma pílula. Quando, na verdade, a gente só... Ou então no celular e a pílula. A gente só precisaria abrir para deixar essas coisas, esse período de relaxamento. E que tem a ver com os nossos tempos de viver esses processos. E eu acho que as pessoas ainda não têm essa clareza tão forte quanto é da alimentação e do exercício físico, né? Exatamente. Eu acho que não é tão claro para todo mundo, né? Até porque muitas vezes quando a gente fala de relaxamento, associa-se muito à meditação, que é uma prática maravilhosa, mas que as pessoas, mas para mim meditar não serve, eu não consigo, e isso e aquilo, e as pessoas pensam, eu acho que boa parte delas pensam que meditar é só você se sentar em posição de lótus e ficar ali respirando, mas não precisa ser isso, né? Você pode fazer uma meditação ativa, basta você estar presente naquilo que você está se propondo a fazer. Isso já é uma forma também de relaxar a mente, né? Você vai lavar a louça, lava a louça, né? Não lava a louça falando, respondendo, olhando o celular e não sei o quê.
Então bota assim, bota uma aguinha, sente a aguinha da torneira cair, percebe a temperatura que tá agradável para você, não tá? Ou então, se está lavando a louça, se concentra ali na sua respiração. Quantas vezes durante o dia, né, a respiração diz para a gente, né, que a gente está entrando num estado de ansiedade porque ela começa a ficar curta, né? Aquela respiração incompleta, só que a gente nem se dá conta que está com a respiração curta. E muitas vezes parar um pouquinho e dar aquela respirada funda já era suficiente, né? Para parar aquela cascata do estresse, né? Aquela coisa que ia te levar para um estado mais ansioso, mais agitado. Então, eu acho que a gente tem que começar a se observar com relação aos pensamentos, ao fluxo de pensamento. Por que eu estou pensando tanto, né? Se questionar, por que tem tanta coisa na minha cabeça? Quem nunca teve tanto pensamento que a cabeça chegava a doer fisicamente, né? E de dar vontade de tirar, assim, né? Ai, não aguento mais. E aquilo pensando. Então, assim, isso esse relaxamento, esse momento de olhar para o seu próprio pensamento, né, para o seu próprio interior, é onde vai fazer essa conexão, né, do corpo com a mente. É onde você vai começar a compreender quais são as necessidades do corpo. E aí, automaticamente, você vai entender um pouquinho a mente. É porque a gente não é separado, né? É tudo junto, misturado. Né? Quando você faz uma coisa para o corpo, você faz para a mente. Quando você faz para a mente, você faz para o corpo. Você está fazendo para o todo, para a sua espiritualidade. Então, é uma grande conexão, né? E essa parte do relaxamento é importante. É isso aí. Eu acho total, assim, que a gente mexe o corpo puramente, mexe por o corpo, tá tudo conectado, né? E assim, esses lugares de alimentação, de exercício, de sono, de relaxamento, são construções, né? Como você mesma disse aí, criar uma imunidade é construção, não é de uma hora para outra. Que a Ayurveda pode nos ajudar com isso, porque coloca a gente como centro, né? Da nossa saúde e tal. Só que são muitas coisas, né, Bárbara? São muitas coisas. É a alimentação, é o movimento, uma série de hábitos que a gente precisa colocar, estudar e se organizar para isso, porque se não organizar, não vai funcionar muito bem. Não vai funcionar, Mas são vários pilares da nossa vida, né? E pilares que muitas vezes, por conta dessa correria, as pessoas acabam deixando de lado. Então, o que você recomenda, assim, para a galera que está começando, como você começou naquele momento, algum dia, né? A pensar mais para você mesmo, que estava buscando esse momento de se colocar como centro, né? Da sua vida, olhar para a sua saúde com outros olhos. Por onde começar? O que você acha que é legal, assim, de procurar, de ler, de pesquisar? Fala aí. Eu acho que o primeiro passo pode ser o questionamento, né? Parar e se questionar por que você está fazendo aquilo ali, né? Porque pode ser que você descubra que não faz sentido, ou nossa, faz muito sentido, é realmente o caminho que eu quero seguir, é sair um pouquinho do piloto automático, sabe? Porque a vida, a rotina hoje em dia tem puxado a gente para um piloto automático, a gente vai repetindo comportamentos sem se questionar do porquê que a gente tem feito isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, começar a observar as reações do corpo, né? Começa a observar como o seu corpo está reagindo de frente para aquela sua atitude, né? Eu fiz essa atitude aqui. Por quê? Como é que meu corpo reagiu? Como minha mente reagiu? E aí, aos pouquinhos, né? Ir buscando melhorias através disso. Indicações, por exemplo, de livro, né? Esse Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, eu acho ele muito bom, principalmente porque ele não traz uma linguagem super técnica, né? Porque a Ayurveda, o nome em si já é um nome difícil, pode dar uma espantada nas pessoas, né? Mas não tem nomes muito técnicos e traz coisas bem do dia a dia, né? Então, eu acho que vale super a pena olhar, porque ali tem dicas, né, sobre como você ir mudando aos pouquinhos. Mas, claro, eu acredito que ninguém sabe mais do que a gente mesmo com relação até onde o nosso pezinho alcança no próximo passo. Então, acho que
buscar literaturas é importante, né? Ler, mas sempre trazendo essa questão do é possível para mim hoje, para a gente não cometer o erro, né, de querer abraçar o mundo com as pernas e se sentir incapaz, mas quando na verdade a gente era super capaz, só não estava, né, com uma perspectiva certa, né? Porque a gente quis dar um passo maior do que era possível naquele momento. Então, aquele 1% melhor a cada dia é tipo mandatório, né? Total, assim, é tanta coisa que se a gente não ficar com esse olhar de 1% melhor a cada dia, de melhoria contínua, né, e ganhar satisfação aos pouquinhos e tudo, e a mágica da coisa acontece porque a gente vai ganhando satisfação aos pouquinhos. É gostoso ter aquele suor depois né, da prática de exercícios, é gostoso você ver que o seu corpo está reagindo bem, é gostoso você vê como é que responde, sabe? Como é que essa imunização ela aparece, porque tipo assim, eu falo por experiência própria, né? Já tem uns anos que eu mudei a forma de encarar minha alimentação, desde, né, do que eu boto para dentro, enfim, pensando menos, descascar mais, desembalar menos, né? Digamos. E percebi como que eu tenho menos dores, fico menos doente, sabe? E como o corpo reage muito melhor, tem mais energia, o sono fica melhor, a libido fica melhor, fica tudo muito melhor. Então, mas é com o tempo, né? Não é na primeira semana, não é? É igual meditação. Eu fui perceber que eu me dei bem, que eu tinha os efeitos da meditação anos depois de começar a praticar. Então... E também, né, Gabi, a gente sabe olhar que a alimentação, às vezes, é muito mais fácil a gente enxergar no alimento mesmo, né? Só que a gente se alimenta não só disso, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, né? Tudo que a gente recebe de estímulo, tudo que entra em contato com os nossos sentidos, né, no corpo, são formas de nos alimentar, né? Então, quantas vezes a gente ouviu alguma notícia e falou, nossa, eu tô entalado, tô engasgado, né? Então, são coisas que a gente também precisa digerir, assim como os alimentos, né? Então, é olhar também para essa questão da alimentação de forma ampla, né? Do que eu estou me alimentando? Eu estou ouvindo coisas, claro que nem sempre, então, eu estou dizendo das coisas que estão ao nosso controle, né? O que a gente escolhe, né? Ouvir, o que a gente escolhe ler, o que a gente escolhe ver, as pessoas com que a gente escolhe conviver. Então, isso também é importante da gente olhar, porque isso também faz parte da nossa imunidade, né? A imunidade, ela não está só relacionada à questão, assim, alimento, né, sono e tudo, é a vida como um todo, né? O olhar integral é esse, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem contato vai afetar a nossa imunidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Afinal, tá tudo juntinho. Eu amo esse assunto. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas, coisas e coisas e coisas. Mas hoje a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do essencial. E nós vamos ter também um desafio dentro da comunidade, porque a Bárbara será a nossa primeira líder de comunidade lá no Trilhas. Muito feliz com isso, muito grata. Eu também. E vamos estar lá para você falar mais um pouquinho para a gente sobre essa conexão, né? Da Ayurveda com o essencial, para explicar mais sobre esses pilares, né? Alimentação, sono, enfim. O que a galera pode esperar desse desafio, Bárbara? Conta aí para nós. Olha, eu acho que vale a pena conferir demais esse desafio, porque é aquele negócio, né? A proposta é a gente ir colocando pequenos passinhos, dia após dia, para melhorar a nossa saúde como um todo, né? Então, a proposta do desafio é a gente observar a nossa realidade, fazer o possível e estar em grupo, né? Porque um desafio em grupo, né, em comunidade, é algo que tem uma potência incrível, porque ali a gente percebe que não está sozinho, que as dificuldades aparecem para todo mundo, que cada um tem o seu momento, a sua forma de lidar, mas que a gente ganha aquela força, né? De aos pouquinhos ir construindo e seguindo naquela trilha, né? Naquele caminho que vai nos levar a uma saúde mais completa, né? E mais integral, que é a proposta do Ayurveda, né?
Ai, eu estou ansiosíssima por esse desafio. Vou deixar aqui, ó, informação, tá aqui as informações do site da comunidade. Todo mês a gente tem um desafio. O primeiro está sendo com a Bárbara, para a gente falar aí do Change de hábitos, e essa conexão com a Ayurveda vai ser muito legal. E aí eu vou poder, né, não apenas eu, mas todo mundo lá da comunidade aprender cada vez mais sobre esse assunto que tem tudo a ver com a nossa caminhada de organização, né? Se organizar para se colocar no centro, ter mais saúde, ter mais tranquilidade. Bárbara, ansiosíssima por esse momento, mas por enquanto, muito obrigada por compartilhar aqui um pouquinho com a gente nessa entrevista da sua trajetória, da sua jornada. Fala aqui para o pessoal como que podemos acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, por aí afora. Conta aí. Bom, hoje eu tenho uma página, né, no Instagram, que é onde eu tento compartilhar um pouco, né, sobre esse olhar mais integral da saúde, né, sobre qualidade de vida, que é o foco do meu estudo do mestrado hoje em dia, e é o @umavidabarbara. Então, quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais, também compartilho algumas coisas do meu dia a dia, né, porque nada como mostrar, né, como eu faço, para servir talvez de inspiração, né? Porque às vezes a gente vendo a forma como a outra pessoa faz, sai um pouco da teoria e traz para a prática e pode inspirar, né, uma transformação aí na vida de outra pessoa. Então esse é o canal hoje em dia, é através do Instagram. Boa, recomendo, viu? Eu adoro as receitinhas. Quando ela posta as receitinhas, eu sou ali a rainha do Twitch das receitas. Obrigada, Bárbara. Obrigada por quem acompanhou aqui o vídeo. Não deixem de comentar, tanto na comunidade quanto aqui no YouTube. E nós nos vemos no próximo. Até! Até!